Atendendo a pedidos e depois de conversar com alguns amigos, eu vou falar hoje sobre erros em UX, os meus erros. Eu não sei se você cometeu outros, se você tem uma lista diferente da minha, mas eu vou contar um pouco da minha experiência e dos meus erros. Porque todo mundo acha que a gente só acerta e por isso que de repente você é o cara e tal. Não, eu erro. Então, vamos falar do erro número 1, né? Você vai para o cliente, ouve aquele briefing todo quadrado e não faz nenhuma pergunta, né? Porque você fica encabulado de fazer perguntas que parecem super óbvias e na verdade não tem nada de óbvio se você não fizer esse tipo de abordagem no cliente do tipo, fale mais sobre isso, que é isso, né, que você deve fazer, fale mais sobre isso, não acontece nada. Esse é um erro bem comum, a gente se sente intimidado dentro de um novo ambiente, são pessoas às vezes de um nível hierárquico muito alto, ou que intimidam pelo próprio gestual de corpo, maneira de falar, e no final das contas você sai com um briefing que só por Deus, né, filho? E sem instrução nenhuma e tudo mais, e você assume determinadas coisas, principalmente de ordem técnica, ligadas à política, que vão dar um resultado ruim. Deixa eu explicar o que é isso. Muitas vezes existem normas e maneiras muito particulares da empresa se referir a certas coisas. Por exemplo, a cores, lugares, é um vocabulário muito particular ali dentro, que se você não tem familiaridade, você vai vir com novas palavras, novas colocações e aquilo não vai andar. A outra coisa é que sempre existe o cardeal Richelieu, então existe o rei e o cardeal. E quem manda é o cardeal e não o rei. E você precisa, de alguma maneira, identificar essas estruturas de poder para poder fazer com que o seu projeto ande. E eu acho que, por último, independente da estrutura de poder dentro de um departamento, existe uma estrutura de poder, sempre em conflito, entre departamentos. Departamentos disputam por coisas, né? Então é muito comum que UX ou as atividades ligadas a UX sejam chamadas para debaixo de TI. E marketing, quando olha para o resultado, diz, mas isso é de marketing, TI não poderia ter entrado. Resultado, se apresenta todo o projeto, marketing finalmente é chamado para o jogo e o teu trabalho é gongado loucamente porque marketing se ressente ou se ressentiu dessa abordagem mais incisiva vinda de TI e que você é apenas o mensageiro. Então, esse é o erro número 1, que é um erro, como você pode ver, cheio de steps, que você tem que tomar cuidado quando você é consultor, quando você está dentro de uma empresa, quando você percebe que as coisas são estruturadas dessa forma. Então, vamos para o erro número 2. O erro número 2, e talvez o mais doloroso deles, é chegar para uma consultoria e assumir que o seu cliente tem ideia do que você está falando. E na maior parte das vezes, quando você fala em protótipo de média, de baixa, rabisco frame, que é o nosso queridinho, né, vai lá e rabisca e tal, quando você faz isso daí, o cliente não tem ideia do que você está falando. Ele vai fazer aquelas perguntas clássicas que depois a gente vai até conversar, mas vai ficar em cinza, esse X vai sair daí, né, que é típico do protótipo de baixa e média fidelidade, onde você não tem nenhuma imagem, nem nada. Então, esse tipo de coisa que causa um estranhamento, né, nesse processo, é algo que você tem que cuidar no momento em que você vai oferecer o serviço ou que você vai se referir a ele pela primeira vez para uma audiência que não tem a menor ideia do que você está falando. Então, mostra, tangibiliza, mostra como pula e quica. Ah, eu não tenho nenhum, eu estou começando agora. Faz um
mentirinha, vamos dizer assim, faz um só para mostrar. Pega exemplos que estão no YouTube, pega exemplo que está em algum lugar, faz um exercício para poder mostrar responsivo, mostrar mobile first, qual é a diferença entre você fazer mobile first e depois ir para a web, do que começar em web e tentar enfiar tudo dentro do mobile. Mostra a diferença, as sutilezas na hora disso acontecer. As outras áreas não conhecem o nosso trabalho com o mesmo detalhamento. Então, você dar o nome e mostrar o animalzinho é bom, porque você não vai ter nenhum dissabor lá na frente. Por que você está mostrando isso, o que é isso e por que nós estamos nessa fase. Também é bom mostrar um trechinho de um teste de usabilidade para eles saberem o que é que você vai fazer. Se você tiver a oportunidade de mostrar os documentos, a maneira como você protege esses indivíduos que estarão sendo pesquisados e tal, para poder deixar todo mundo tranquilo de que o trabalho é assim e que precisa ser desse jeito. Acho que esses erros que eu cometi algumas vezes, vocês não precisam cometer, tá bom? Então era isso por hoje. Vamos esperar o próximo vídeo, que eu vou contar algumas coisas sobre carreira, porque me pediram nos vídeos do YouTube, lá nos comentários, e eu vou atender uma dessas pessoas.